Então, por que tem essas diferenças? Perché ci sono queste differenze? Por conta dessa variedade de influências. E isso, obviamente, vocês podem, eu encorajo vocês a pesquisarem por que o norte é tão diferente. Existe aqui uma questão importante para a gente falar, que é a questão econômica, tá? Gente, o norte da Itália, vamos pegar a cidade de Milão. Milão é como se fosse São Paulo. O motor econômico do país está localizado ali. As grandes indústrias estão localizadas ali, onde tem mais emprego. Está mais perto da Suíça, está mais perto da França, está mais perto dos outros países. Então isso gera o quê? Mais possibilidade de desenvolvimento econômico. Esse é o principal elemento que traz essas diferenças que a gente vai comentar hoje para vocês. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar com uma diferença clássica, que é, obviamente, il caffè. Iniziamo dal mattino. Vamos começar já do momento quando o italiano acorda de manhã. E o café para o italiano é algo muito importante, né, Dani? Sim, sem dúvidas. E começa a partir desse momento, né? Isso mesmo. Então o café, gente, vamos lá. Vocês acham que o café ele é mais forte, mais intenso no norte da Itália ou no sul da Itália? O que vocês acham? Norte ou sul? Essa é uma dúvida interessante. O café, pessoal, ele é tendencialmente mais forte no sul da Itália. Então essa é a primeira característica. Quando você toma um café em Torino ou em Milão, ele, claro, vai ser um expresso também, só que ele vai ser mais leve do que o café no sul da Itália. Também não quer dizer que sempre vai ser assim. Mas o que nós percebemos é que, de Roma para baixo, o café é mais intenso. E o café tende a ser mais curtinho. Exatamente. Por mais que a gente peça um café um pouco mais longo, né? Um café longo, ele vem muito mais curto. Isso. Então, olha só, eu já ensinei essa técnica para vocês. Tem duas formas de vocês pedirem um café. Aqui no Brasil você pede um café, ele vem numa xícara até maior. Na Itália, gente, se você pedir um café, vai ser um cafezinho curtinho assim, ó. Um dedo realmente. Então, se você gosta de um café mais leve, você vai pedir um café Americano. exatamente, americano, café americano. Mas se você quer começar a se acostumar com o café italiano, você pode escolher um café Lungo, um café expresso ou um café. lungo, porque ele tem mais água do que o café normal. Se você só chegar e falar um café, per favore, vão servir um café ristretto. Não é ristretto, porque o ristretto ainda é mais menor. curto. É um café curtinho. Então o café no sul da Itália ele é mais intenso. E isso se prova numa marca de café muito famosa que tem na Itália. Vocês sabem que marca é essa? A gente vai ver que isso se reflete na economia também. Exatamente. A gente pede um café americano se você gosta de tomar um café mais parecido com o expresso que nós temos no Brasil. Exatamente. A marca famosa de café da Itália aqui, que é uma marca da cafeteira, não tanto o café, é a Bialetti. Bialetti. Eles foram desenvolvendo cafés ao longo dos anos, né? Por conta da fama da moca. Exatamente. Próxima coisa, partindo o nosso dia. Cornetto. O cornetto é um ícone do café da manhã italiano, mas será que o cornetto é igual em todos os lugares? Se você comer um cornetto em Milano e se você comer um cornetto, não sei, em Venezia ou em Nápoles, vai ser a mesma coisa? Eu sempre gostei de comer cornetto, o meu preferido é cornetto al cioccolato o alla Nutella. Qual è il tuo preferito? Il vuoto. Cornetto vuoto. Qual è il vostro cornetto preferito? Oppure alla crema. Ok. Então todo mundo tem o cornetto que gosta mais. Só que aqui tem uma dica para vocês. Quem gosta do cornetto com aquela massinha levemente crocante, né, que é bem airada, você percebe que ele, né, tem o recheio dentro. Em Nápoles, Você o não cornetto é um vai pouco encontrar diferente. um corneto assim. Talvez encontre, né? Mas O cornetto em Nápoles ele tem uma característica diferente, ele é como se fosse uma massa de pão. Então ele é mais pesado, né? exatamente. Então, Foi outro grande choque em Nápoles, né? Porque nós somos muito habituados a comer corneto no café da manhã. Então, saímos, tomamos nosso café da manhã com um cappuccio e um corneto.
E aí nós chegamos em Nápoles e seguimos a tradição normalmente. Porém, o corneto foi realmente um choque, porque um choque, né? Não tão forte assim, mas foi realmente essa diferença que a gente percebeu, porque ele parecia um pão, né? Parecia mais para um pão do que para uma massa de corneto tradicional, como a gente conhecia já. E aí a gente ficou com essa regra, que em Nápoles a gente come outra coisa que não seja o corneto, porque não é bom. Na minha opinião, não é Né? legal. Mas é uma cultura local, eles comem assim. Uhum. E em Nápoles tem uma opção no café da manhã, que é o quê? A Sfogliatella. 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 Ou, aqui tem uma curiosidade de pronúncia, em Nápoles, esse S no começo, em palavras como sfogliatella ou scusa, Sfogliatella. ela vai ter um S mais chiado, que é Sfogliatella. sfogliatella. Scusa. Scusa. Scuola. Ok? Pergunta pra vocês, será que neva no sul da Itália? Acho que não, né? Aqui na Calábria, praias maravilhosas, a gente esteve em Calor o ano Tropea, inteiro. estivemos em Trapani, né? Aqui em Reggio mesmo, água cristalina. Já começou o verão, já tá começando aqui, né? Fez Exatamente. 24 graus hoje. Mas agora, neve? Será? Será que neva na Itália? Na Itália neva, óbvio, desculpa, gente. Será que neva no sul da Itália? Hum? Ok. E allora? Bom, o pessoal do grupo já sabe, né? Sim, no sul da Itália neva, na Calábria neva. Na Sicília neva, na Tem verdade. praia e a 2 horas da praia você está numa montanha que neva. Então nós estivemos no mês de fevereiro numa cidade Exatamente. chamada Sila. E nessa cidade da Calábria, pertinho de onde meu avô nasceu, lá neva e tava Completamente nevado, né? Nossa, estava nevando, né? estava nevando. Foi muito bonito. Então uma curiosidade para vocês saberem. Outra diferença marcante entre norte e sul da Itália são as pessoas. Sem dúvidas. Essa é uma diferença, eu digo, gritante, assim, porque é muito visível, né? As pessoas aqui são muito calorosas. Então, eu até comparo o pessoal aqui do Sul um pouco mais com os brasileiros, no sentido de calor humano, né? Eles são muito solares e sempre vão te receber muito bem. Eu não tive nenhum momento, nenhuma situação aqui no Sul em que tenham me olhado torto quando eu pedi alguma coisa. ah, Até aquele olhar torto que não é um olhar torto, mas que a gente pensa que é um olhar torto. Mas foi realmente bem surpreendente isso. É verdade. Claro que existem pessoas e pessoas, mas Sim, de uma forma geral, o pessoal é muito aberto para perguntar. Quando a gente fala, né, que vem do Brasil, aí o pessoal se abre mais ainda, tá? Então, vamos lá, curiosidades técnicas para vocês. Essa aqui é muito legal. A primeira delas é a forma de cortesia. Vamos fazer aqui uma revisão rápida da forma de cortesia, porque, enfim, não é uma aula sobre isso. Mas o que é a forma de cortesia? É quando eu me refiro ao senhor, à senhora, que seria o português. Então eu não digo onde você vai, eu digo onde o senhor vai. É mais formal, né? E esse senhor, senhora, no italiano, nós substituímos por lei, que é o lei, L-E-I, mas não é ela, é o lei da forma de cortesia. Eu conjugo todos os verbos na terceira pessoa. Então, por exemplo, se a frase fosse tu paghi in contanti, estou perguntando, né? Tu paghi in contanti? Paghi in contanti? Como é que seria a forma de cortesia? Se alguém fosse me perguntar, o senhor vai pagar com dinheiro? Vamos transformar aqui só para a gente lembrar como é a forma de cortesia que nós aprendemos. Ecco. Lei exato. paga in contanti? Esattamente, Renata, bravissima. Paga in contanti? Perfetto. Só que no sul da Itália, de Nápoles para baixo, Voi. não é assim. É diferente. E isso a gente ouve todos os dias.
É uma forma diferente de usar a forma de cortesia. Como é que seria, Daiane? Aqui, perguntar assim, o senhor vai pagar em dinheiro no sul da Itália? Poi, pagate in contanti? Essa vai ser muito difícil de me habituar de novo da forma correta, porque é muito usado, realmente. Usa o voi no lugar do lei. No sul da Itália, a forma de cortesia é voi, não é lei. Na verdade, é uma opção, inclusive gramaticalmente está correta. Só que o voi, ele cria uma proximidade maior Uhum, do que o lei. exato. Mas, enfim, não tem problema. Ah, por exemplo, quando eu falo de uma forma muito limpa, eles me percebem como alguém que não é daqui. Ó, talvez do norte da Itália. E aí eles dizem, grazie a lei. Uhum. Aí eles não usam o voi porque eles percebem que eu não sou do sul da Itália. Mas isso é uma coisa que eu percebi muito aqui no sul em geral, né? Murano, Cosenza, etc. Então, é bem usado, né? Até Nápoles se usa bastante Nápoles, totalmente. o voi. Reggio, Não, aqui, Sicilia, sim, 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 sim. voi pagate in contanti. Sim. Então é uma curiosidade muito legal. Segunda coisa, o dialeto no sul da Itália. Bom, os dialetos, só para vocês entenderem, para quem ainda não teve essa explicação. Gente, em cada micro-região italiana existe uma variante provável de dialeto. Então, fiquem tranquilos, se você falar em italiano, todo mundo vai te entender. Uhum. Mas entre os locais, eles falam no dialeto daquela Uhum. região. Só que no sul da Itália é muito mais presente essa figura do dialeto, o Uhum. elemento dialeto. Então, em Milão, por exemplo, se você estiver num bar, dificilmente você vai ouvir os garçons conversando em milanese, Verdade. né? Até porque o dialeto no norte não é tão diferente. Mas em Nápoles, você vai ver dois napolitanos passando na rua conversando em napolitano. E você não vai entender. A não ser que você fale napoletano, porque é completamente diferente. É um outro idioma, né? Um idioma à parte. É um outro idioma, é outra estrutura de língua, a pronúncia é totalmente diferente. Uhum. E não se preocupem, é gostoso ouvir, Uhum. né? É legal. E a gente, claro, até pega algumas palavras, Sim. mas fiquem tranquilos, né? Entre Fala eles, fala as alguma coisa em pessoas. napolitano. Ah, eu gosto muito dos dialetos, o calabrese, aqui a gente tem essa imersão. Nápoles, eu trabalhei com muitos napolitanos, então eu gosto da forma como eles falam. No primeiro momento pode não parecer tão bonito, mas é uma língua linda. O napolitano é uma língua à parte, né? Então é diferente. O sotaque é diferente, tudo é diferente. É mais presente o dialeto. Mas aí Uhum. tem uma coisa, né? Não precisa ficar assustado, por quê? Porque eu não posso, né, exigir que a pessoa Uhum. comunique com o irmão ou com o colega de trabalho em italiano, porque eles aprenderam o napolitano em casa. Uhum. É uma coisa que a gente não consegue entender no Brasil, porque nós aprendemos português, né? Mas é muito interessante isso. Então o napolitano é muito forte. Uhum. Isso aqui a Daiane gosta de falar, né? Que é preço e custo de vida no sul da Itália. O que custa menos, efetivamente? Por que é mais barato morar no sul? Por dois motivos. A acomodação é mais Uhum. barata, ou seja, hotel é mais barato. Se você for alugar uma casa é mais barato, um Airbnb é mais barato. Mas, gente, é muito mais barato. Não tem nem comparação, Não na tem nem verdade, né? comparação. A gente teve um aluno agora, mês passado, ele está fazendo curso, mas ele não estava tão antenado às novidades e ele não sabia exatamente como era o programa em Firenze. E ele achou que poderia, assim, de um mês para o outro, ele falou: Olha, Ronaldo, pintou aqui para mim umas férias. Dá para eu ir para Firenze mês que vem com vocês? Porque eu vi que vai ter a turma agora de maio, né? E eu falei para ele, eu falei: Olha, não tem nenhum problema você ir lá, estar conosco, fazer as aulas, mas nós não temos acomodação, porque a gente reserva com um ano de antecedência. E ele estranhou assim: Nossa, um ano? Tanto Uhum. tempo? E ele foi pesquisar, né? E uma noite em Firenze hoje tá em torno de R$ 800. Uma noite. Então Dependendo é da um preço. localização, na Sim, verdade, sim, chega a 1.500, claro. R$ 2.200 facilmente. Então, claro, às vezes a gente não imagina, né?
Porque a gente pega como referência, uma cidade grande, São Paulo. São Paulo você vai ter hotéis de R$ 150 a R$ 2.000. Mas Firenze não tem o mais baratinho, já acabou tudo. Então, com um mês de antecedência, você ou vai pagar muito caro ou não vai encontrar. Então, no sul da Itália custa bem menos. Restaurantes e bares, né? Ou seja, entretenimento, custa menos também no sul da Itália. Supermercado, a mesma coisa. Talvez Mais ou até menos, um pouco mais. menos. Mas pouca diferença é irrelevante. A diferença, né? Talvez pague até um pouco mais porque você vai querer um produto que é do norte, que aqui custa mais. Vinhos e produtos locais. Cada região da Itália valoriza o produto daquela região. Então, se você mora em Milão, né? Você mora em Milão e você compra um presunto Parma, você vai pagar menos porque o produto é daquela região. Se você mora em Nápoles e vai comprar o salame napolitano, o salame Nápoles, vai custar menos. Ou seja, eles preferem que você compre o produto local. Porque o produto na Itália, gente, principalmente embutidos, queijo, não é uma indústria igual a gente tem no Brasil, pegar uma grande indústria no Brasil. A Santa Clara faz queijo para o Brasil inteiro, né? Então você tem ali um queijo que vai para todo mundo, vende para o Nordeste, vende para o Rio Grande do Sul. Na Itália não é assim. Então, se eu quero um queijo de Milão aqui no Sul, eu vou pagar muito caro. Porque é um queijo que é produzido em Milão, ele vem para cá. Então, eles gostam da regionalidade. Então, você vai no mercado no sul da Itália, você vai encontrar vinhos do sul da Itália, predominantemente. Você não vai ter acesso aos vinhos da Toscana. Então, tem essa questão da localidade, que é muito interessante também. Só queria falar isso porque é cultural, é bem legal. Bom, vamos lá, para o último tópico que a gente escolheu para falar para vocês. Infraestrutura, principalmente a nível de transporte. Trens e aeroportos. Como é que estão os trens no sul, Dani? Faz um panorama pra gente. Nós somos acostumados com os trens no norte, né? Que são muito. Na verdade, a malha ferroviária é muito grande no norte, como um todo. E aqui no sul não é tão assim. Então, os trens de alta velocidade foram inseridos há pouco tempo. E a rede ferroviária de Nápoles até Reggio, por exemplo, ela ainda é antiga. Então, os trens de alta velocidade, eles não conseguem andar tão veloz, tão rapidamente por conta dessa rede ser mais antiga, né? Então, é por conta disso que ele vai parando em diversas estações. Ele não mantém. Aí chega em Nápoles, né? Que aí é de Sorrento até aqui. Até Sorrento, para cima, no caso, enfim, de Sorrento a Roma, em todo o restante é tudo 100% novo, né? Renovaram há pouco tempo. Salerno, né? Salerno, Salerno. isso. Então, é realmente curioso, porque até ali vai mais devagar. A partir dali, é notável a diferença da velocidade, né? Da rapidez do trem. Mas os trens aqui são, posso dizer, mais lentos, mas em menor quantidade, eu diria, né? Não é tão simples, por exemplo, Ronaldo comentou que nós fomos a Tropea. E realmente nós fomos a Tropea em um dia, em um dos únicos trens do dia, e nós voltamos no dia seguinte. E nós tínhamos um compromisso aqui em Reggio às 13 horas. A gente pensou, bom, vamos pegar o trem das 10, 2 horas a gente chega, em 2 horas a gente chega. Mas só tinha o trem às 8h30 da manhã. O próximo seria às 16h30. Então, isso descreve bastante, né? Como é. Você teve uma experiência também indo para Bova, né? Bova Marina, onde você foi e aí não conseguia voltar porque não tinha trem. Os trens, principalmente no final de semana, eles são muito escassos, realmente escassos. Então, além de você não ter uma malha ferroviária muito atraente, você também não tem um volume de trens. Então, não dá para depender do trem aqui. Além disso, tem essa questão da velocidade que a Dani falou e o aeroporto, né? Hoje nós temos uma frequência de voo diário para Roma. Duas aqui. Melhorou um pouquinho agora, mas é o único destino possível. Daqui você só consegue ir para Roma. Mas eu quero ir para Milão. Você vai ter que fazer Roma. Daqui não.
Não, daqui de avião. De avião você consegue ir Pra para Roma. Roma e para Milão. Isso, mas se você quiser ir, por exemplo, para Torino, você tem que fazer Roma e Roma-Torino. Ou Sim. seja, dentro da Itália, que é pequena, minúscula em relação ao Brasil, por exemplo, você tem que pegar 2 voos para ir para Torino. Sim. Então, é desfavorecido em relação a essa questão. E às vezes do voo. até saindo daqui e indo para Milão, por exemplo, é mais caro do que sair daqui e ir para Paris. Isso é uma particularidade bem Claro, triste, na verdade. são vários fatores nisso, né? Mas, claro, aluguel de carro em contrapartida é mais Muito barato, barato. né? Claro, fora da temporada. Então, é bom girar de carro, não custa tanto, vale a pena. Na cidade, não tem muitas opções de transporte público. Aqui em Reggio eu não posso reclamar, os ônibus funcionam muito Funciona bem. muito bem. Né? Na Sicília, dá para girar de carro. A autoestrada ela não é tão boa, algumas sim, outras não. Mas, enfim, se você É vai para possível. se passear, você não depende daquilo diariamente, não é um problema. Né? Mas é bom se organizar com antecedência, verifica o horário dos trens. O Edi perguntou, não, Erli, desculpa, perguntou assim, ó, não tem Uber na Itália, né? Pediu um Uber, gente, não tem Uber na Itália. É por isso mesmo que os taxistas cobram o preço que querem. Não tem Uber na Itália, de forma geral, primeiro, porque a concessão dessa licença na Itália, né, é muito burocrática, né? Os italianos não confiam em tecnologias de outros países de uma forma geral, então eles gostam do que é italiano, então eles gostam de pegar táxi, gostam de, enfim. E claro, porque também talvez não tenha demanda, de uma forma geral. Nós pegamos táxi na Itália apenas uma vez, Em Milão. em Milão, obviamente, logo em Milão. E ali, eu lembro que o Uber nos comentou que para eles era até melhor, na verdade, porque era um Uber Black, era o único Uber que tinha, então o preço era praticamente o mesmo do táxi, e que a população queria basicamente daquela forma, porque achavam justo que fosse daquela forma, né? Tem uma questão cultural, tem uma questão econômica também. Claro, a Itália é um país muito mais controlador a nível de vamos liberar isso ou não vamos. O governo decide mesmo e não tem muita opção. Você tem que seguir aquilo, né? Então o governo é bem controlador nesse sentido, então não autorizou, assim, talvez não seja esse o problema, né? Hoje eu não posso dizer que o Uber é proibido na Itália, não é isso. Mas não tem uma facilidade, assim como no Brasil, custa metade do preço, às vezes até 30% do valor. Na Itália não, então custou a mesma coisa aí do que um táxi. Né? Então na Itália o táxi ainda é muito forte. Pix, pessoal, não tem Pix na Itália. Então, se você não, na última hipótese, não tiver como pagar, esquecer o dinheiro, talvez você possa até falar, olha, eu venho depois pagar. Né? Isso é algo que aqui na Itália você pode até fazer, aqui eu já fiz isso. Deixa o documento, enfim, não tem problema. Mas tem Uber em Milão, tem essa possibilidade. Na verdade, hoje eu não sei se tem, Sim, né? mas tem Uber em Milão, mas não é com a demanda que a gente tem. Exato. Assim, era o único Uber que tinha na nossa zona. Lá, né? A Márcia perguntou o seguinte, e sobre esses valores das tarifas? Olha, cada cidade tem uma tabela diferente, então você precisa entrar no site da cidade e observar a tabela. E aí na tabela tem os pontos definidos, né? Por exemplo, da estação para o centro histórico, custa máximo 10 euros. Do aeroporto ao centro, Milão, por exemplo, né? Custa 100 euros do aeroporto ao centro. Para 4 pessoas, com quantas malas couberem no carro. O valor tabelado, então eles não podem cobrar mais. Então, exatamente isso, tá? E, bom, falando sobre a Sicília, estivemos na Sicília recentemente, eu acho que a Sicília merece uma aula só para ela, Eu né? acho que sim. Tem tanta coisa legal que a gente viu. Nossa, foi. Na verdade, a gente podia fazer uma aula sobre cada região e explorar cada situação de cada região. Porque cada situação, cada região tem muita situação particular, assim. É verdade. A Sicília
é uma situação ainda mais particular, porque Sim. tem muita coisa para falar sobre a Sicília, gente. Começando pela travessia, né? Sim, exatamente. E na verdade ó, começa por aí, por esse bafafá da ponte, né, para conectar a Calábria à Sicília. Sim. Então, tem já algo aí também. Boa pergunta do Alcides. Motorhome. Pessoal, aqui na Itália nós chamamos de camper. Camper. C-A-M-P-E-R. Principalmente agora, primavera, verão, tem muito camper, principalmente para alugar. Tem muitas famílias que alugam e saem passeando com um motorhome. Tem muita essa opção, sim. Nós nunca fizemos. Inclusive nas cidades tem locais específicos para estacionar, né? Recarregar, enfim, tudo É mais. bem normal mesmo. Sim. Pergunta da Norma Teresa. Vou para Milão em agosto, pretendo visitar algumas cidades do norte e ir também em Roma. Ainda não fiz as reservas. Tem alguma indicação de empresas que possam organizar esses 15 dias? Norma, eu tenho indicação da Daiane, que é nossa especialista de viagens. Então, ela pode com certeza lhe ajudar com definição das hospedagens, ajudar a reservar as passagens de trem, né, para a Sim, sem mobilidade de uma dúvidas. cidade a outra, o que ver em Roma, o que ver em Milão, quantos dias. Ela consegue organizar tudo isso, porque a gente tem uma consultoria de viagens aqui na Itália, tá? Pena que nós não estaremos em agosto aqui, É né? Senão... verdade, é verdade. Sardenha, Rosana, Sardenha é o nosso próximo destino na Itália. Que aí lá é diferente, porque lá é uma ilha, né, gente? Bem mais É mais difícil do difícil de que. chegar, né? Exato, exato. Va bene. Vamos fazer uma. Gostei da ideia. Não fomos para Sardenha ainda. Aguardem. Em breve, em Em breve. breve. Márcia, vale muito a pena fazer a Costa Amalfi de carro ou motoneta. Com certeza, aquela Sim. zona é maravilhosa. João, sim, é verdade que tem uma balsa para trens na Sicília. Sim, O trem chega até Villa San Giovanni, que é a cidade aqui do lado de onde nós estamos, de Reggio. E ali ele entra em uma balsa que larga ele em Messina. É realmente bem curioso, bem particular. Nós vimos ontem, inclusive, isso, né? mas quem tá no vagão não sente nada. Você vai indo como se estivesse no trilho do trem. Você entra ali e fica lá. Você só sai lá Do outro do lado. outro lado.